pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é o Evangelho eterno? O Evangelho eterno é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E ele diz assim, primeiro do judeu, depois do grego. Ele diz assim, primeiro os de dentro da igreja e depois os de quem? Os de fora. Se o Evangelho eterno é para salvar os de dentro e os de fora, é porque está cheio de gente dentro que não está salvo. Uau, isso é meio comprometedor, hein? Mas a mensagem diz isso. O Evangelho eterno é para os adventistas, aqueles que ainda não aceitaram o Evangelho eterno, e é também para aqueles que estão lá fora. Paulo define o Evangelho eterno como o poder de Deus operando na vida do homem para salvá-lo. Um poder que se manifestará na vida do ser humano, provocando uma transformação no caráter dele. E eu pergunto para você, tem você sentido o poder do Evangelho eterno na sua vida? Você pode ter nascido adventista e estar dentro da igreja há muitos anos, e pode até ser pastor dessa igreja, sei lá mais o quê, e você ainda pode não ter aceitado o Evangelho eterno na sua vida. Porque o Evangelho eterno é um poder que entra na vida das pessoas e transforma o coração delas. E olhem o que diz o verso 17. O verso 17. O verso 17 diz assim, pois nele quem? O Evangelho eterno, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela o quê? Pela fé. No Evangelho, nós descobrimos a justiça de Deus. Quando nós aceitamos o Evangelho eterno, nós descobrimos a justiça de Deus. Uma justiça que substitui a justiça do homem. O que está acontecendo hoje dentro da nossa igreja é que as pessoas dizem que aceitaram o Evangelho eterno, mas elas continuam com a justiça delas. Elas continuam elas mesmas julgando as pessoas. Elas continuam fazendo aquilo que elas querem fazer, que elas acham que pode fazer, e elas não permitem que a justiça de Deus substitua a justiça dela. E porque o Evangelho só alcança seu coração quando a justiça de Deus substitui a sua justiça. E a justiça de Deus é um estado de espírito que reconcilia o homem com quem? E com o próximo. Essa é a justiça de Deus quando ela entra no coração do homem. Meus queridos, amados irmãos, o profeta Isaías compara a nossa justiça como um trapo de imundície. Um trapo se rasga facilmente. Nós usamos a nossa justiça para o discernimento, quando vamos discernir uma coisa, não é? Nós usamos a nossa justiça quando a gente quer julgar uma pessoa. Nós usamos a nossa justiça quando vamos fazer alguma decisão na nossa vida. Mas o Evangelho eterno, quando ele entra no coração do ser humano, a justiça de Deus se manifesta. E para a justiça de Deus se manifestar, é necessário o exercício da fé. Talvez um dos processos mais difíceis da vida cristã seja abdicar da nossa justiça e permitir que a justiça de Deus se manifeste. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos morrer para o eu. É por isso que Paulo diz que nós precisamos estar crucificados com Cristo. É a crucifixão do eu. O Evangelho eterno do primeiro anjo de Apocalipse, com a sua mensagem, se define nesse processo de transformação que o ser humano passa, de permitir que Cristo viva em nós com a sua justiça e não com a nossa própria. E a grande mensagem do Evangelho eterno é que o justo viverá pela fé. Você precisa, pela fé, deixar Cristo e a sua justiça viver em você. Esse é o único meio pelo qual você pode ser salvo. É permitir que Cristo faça por você o que você não pode fazer. A mensagem do primeiro anjo fala que nós temos que pregar um evangelho eterno ao mundo pecador, de que há um poder disponível ao ser humano, que pode entrar no coração de uma pessoa e pode transformar essa criatura numa nova pessoa em Cristo Jesus.
Essa é a mensagem do Evangelho Eterno. A mensagem do Evangelho Eterno é uma mensagem de transformação. A mensagem do Evangelho Eterno é uma mensagem de purificação. É uma mensagem de santificação. É o poder de Deus manifestado na vida das pessoas, transformando a vida delas. E o mundo lá fora vai olhar para a nossa vida e vai sentir que esse poder fez uma transformação na nossa vida. Isso é o Evangelho Eterno. Um Evangelho que se manifesta pela fé no sacrifício maravilhoso de Cristo Jesus. Meus queridos, voltando a Apocalipse 14:6, nós concluímos então que a primeira mensagem angélica que deve ser pregada ao mundo é a mensagem de que a injustiça da vida humana pode ser substituída pela justiça de Deus, mediante o sangue maravilhoso de Jesus Cristo. Amém? Esse é o Evangelho Eterno que a igreja tem que estar pregando. De que a injustiça humana pode ser substituída pela justiça de Deus. E olha, meus queridos, essa é uma mensagem que diz que quem é mau pode ser bom. Essa é uma mensagem que diz que quem está enfermo pode ficar são. Essa é uma mensagem que diz que quem está ferido pode ser curado. Essa é uma mensagem que diz que quem está triste pode ficar alegre. Essa é uma mensagem que diz que quem é infeliz pode ser feliz em Cristo Jesus. Quando o poder do Evangelho Eterno entra na vida do cristão, há uma transformação completa. E sabe de uma coisa? Às vezes eu penso que nós não experimentamos essa transformação. Tem havido tanta confusão em nosso meio. Tem havido tantos problemas em nosso meio. Tem havido tanta falta de seriedade e compromisso em nosso meio com as coisas de Deus. E parece que a gente não experimentou esse Evangelho Eterno. Parece que a gente não experimentou essa alegria da salvação em Cristo Jesus. Essa alegria da nova vida que o Evangelho Eterno dá na vida dos cristãos. Esse poder de Deus que é derramado na vida da pessoa, enchendo ela de poder, transformando ela, fazendo essa pessoa uma nova pessoa em Cristo Jesus. Meus queridos, o mais incrível é que Satanás sabe o poder que o Evangelho Eterno tem na vida do ser humano. Satanás tem trabalhado arduamente para criar um falso evangelho. Essa é a expressão. E é a Bíblia que fala. A Bíblia que diz que há um falso evangelho. Porque o anjo de Apocalipse diz que ele levava o evangelho eterno. Esse poder incrível que vai transformar a vida do ser humano. E Satanás, sabendo disso, ele criou um falso evangelho. E eu vou mostrar para vocês em Gálatas capítulo 1. Vamos abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 14. E vocês vão ver que Satanás tem um evangelho dele também. É um falso evangelho. Ele quer ludibriar o verdadeiro evangelho eterno. E ele então criou o falso evangelho. Vamos abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 1, e o versículo 6 a 14. Nós temos aqui uma leitura meio longa. Aqueles que estão sem Bíblia, se puder encostar na Bíblia do vizinho, se o vizinho puder partilhar a Bíblia com quem está ao seu lado e não tem, seria muito bom, porque nós vamos ler dos versículos 6 até o 14, é uma leitura longa, e eu não queria que você ficasse de cara para o ar, sem poder acompanhar a nossa leitura. Vamos lá, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 14, Paulo diz assim: admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Paulo aqui está falando de um outro evangelho que não é o evangelho eterno. Ele diz assim: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Quer dizer, é alguém deturpando o verdadeiro evangelho. E ele diz assim: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. Essa é uma expressão para falar de coisas excluídas, coisas separadas. Nós podíamos dizer que são coisas amaldiçoadas, ou a maldição, seja amaldiçoado. E o versículo 9 ele diz assim: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos ensinar um outro evangelho, além do que já recebeste,
seja anátema, seja amaldiçoado, seja colocado à parte. Pessoal